Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Eu me chamo Luiz e eu tenho uma palavra de Deus ao teu coração. O texto que nós iremos meditar hoje se encontra em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, e a palavra de Deus nos diz assim: Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Amados irmãos, aqui, essa palavra do Senhor vai nos ensinar a respeito de o que acontecerá com as pessoas que não temem a Deus nos últimos dias. Nós bem sabemos que nós estamos vivendo os dias próximos aonde Jesus irá vir buscar a sua igreja. A palavra de Deus nos diz neste versículo um alerta a respeito que o Espírito de Deus dá em relação à nossa vida, se nós não tomarmos cuidados e vigiarmos os nossos últimos dias. A Bíblia nos ensina que nós estamos vivendo os últimos tempos da igreja nessa terra. Basta nós olharmos para os lados e nós vemos os sinais da volta de Cristo se cumprindo. Não há tempo para se perder, não há tempo onde nós podemos mais deixar para amanhã o que nós precisamos fazer hoje. Se ainda nós não temos Cristo em nossa vida, nós precisamos aceitá-lo quanto antes, porque a eternidade está diante dos nossos olhos. Nós estamos vivendo dias de incertezas, onde nós não sabemos se estaremos vivos no dia de amanhã, mas nós precisamos nos preparar para encontrar o Senhor Jesus na eternidade. Esse texto que nós lemos, o Espírito de Deus vai alertar que nos últimos tempos, muitos vão deixar de ouvir Deus para correr atrás daquilo que não tem valor algum. Muitos vão deixar de ouvir a palavra de Deus para ir atrás de enganos. Pessoas que nos últimos dias preferirão ouvir a voz de demônios do que ouvir a voz de Deus. Isso parece que está longe da nossa realidade, mas se nós olharmos para Gênesis capítulo 3, foi exatamente isso que aconteceu no começo da humanidade. Eva preferiu dar ouvido à voz da serpente, que a palavra do Senhor nos ensina que era o diabo, do que dar ouvidos à voz de Deus. A desobediência é algo que o homem tem feito desde o princípio diante de Deus. Muitas vezes nós preferimos ouvir a voz do mundo. Nós preferimos rejeitar a palavra de Deus porque ela nos confronta, porque ela nos chama para uma realidade que nós não queremos aceitar em nossa vida. A verdade é que tem muitas pessoas que acreditam em estar servindo a Jesus quando está distante dele. Muitos já se estão distantes do Senhor Jesus, os seus corações já não estão mais voltados para Deus. São corações distantes, cheios das coisas deste mundo, não priorizam mais o reino de Deus, não priorizam mais a palavra de Deus, preferem viver como se Jesus não fosse voltar. Pessoas que começaram bem na sua caminhada, só que o dinheiro falou mais alto no seu coração. O coração está cheio de maldade, de mentira e de tantas coisas ruins. Meus amados irmãos, é tempo de nós nos voltarmos para Jesus de todo o nosso coração. A eternidade está logo diante dos nossos olhos. E como tem sido a vida que nós estamos levando? Nós não podemos brincar, é um tempo da igreja abrir os olhos. É um tempo onde nós precisamos acordar para a vida, porque só existe dois caminhos, o caminho da salvação e o caminho da condenação. Só há o caminho do céu e do inferno. Não há um terceiro caminho, não há um atalho. Nós precisamos observar a vida que nós estamos vivendo. A eternidade está diante dos nossos olhos. E qual tem sido o teu caminho? Qual tem sido o teu posicionamento diante de Deus? Se você tem feito aquilo que desagrada a Deus, é o momento de você se arrepender dos seus pecados. É tempo de se voltar a Deus enquanto é tempo, de aceitar a Cristo antes que seja tarde demais. O Senhor tenha nos avisado através da sua palavra. O Espírito expressamente diz que nos últimos dias muitos apostatarão da fé, mas isso não precisa ser comigo e com você. Nós precisamos buscar a Deus de todo o coração. Nós precisamos andar pelo caminho estreito, que o fim é a eternidade com Deus. O caminho largo está aí, irmãos. O mundo está de portas abertas, com os caminhos largos, espaçosos, onde não vai requerer de nós santidade, não vai requerer de nós a verdade, não vai requerer de nós uma vida com Deus, um compromisso com a palavra de Deus, mas o caminho largo, a porta larga, o fim dele é a eternidade sem Deus. O fim dele é a eternidade de condenação, onde não haverá como escapar da eternidade do inferno. Qual tem sido o seu caminho, amado irmão? Qual tem sido o seu caminho diante de Deus, meu irmão? É um tempo de arrependimento. Se volte para Deus enquanto é tempo.
Guarde essa palavra no seu coração. Busque ao Senhor de todo o teu coração, antes que seja tarde demais. Que Deus venha abençoar a sua vida em nome de Jesus. Meus amados irmãos, essa é uma palavra dura, mas é uma realidade. Nós temos todos os dias uma palavra de Deus no teu coração. Se assim você deseja receber uma palavra que vai te mostrar a verdade, se inscreva neste canal, para que todos os dias uma palavra de Deus venha direto ao teu coração. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.